abençoar a serva do Senhor. Pai amado, Deus de todo poder, Deus de toda graça, nós queremos apresentar a tua serva na tua presença nesta hora, Pai. Nós sabemos o compromisso que a tua serva tem com a tua obra, Pai. O desejo que a tua serva tem de propagar o teu evangelho, de anunciar as boas novas, Pai. Nós sabemos que a tua serva preparou, mas sabemos que é o teu Espírito que fala através de nós, ó Deus. Abençoe a tua serva nesta noite, Pai. Dê graça, dê conhecimento à tua serva, que a tua palavra possa achar guarida nos corações das pessoas que aqui nesta noite veio buscar algo do Senhor. E o Senhor tem algo para nos apresentar nesta noite. Nós almejamos a tua presença, nós almejamos ouvir e sentir o Senhor conosco, Pai. Fala profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, usa a tua serva com graça nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Eu estou aqui com muito temor e tremor. Quando nós entendemos quão grande é o nosso Deus. E a que Deus nós servimos. Nós teríamos que entrar na igreja bem caladinhos, dobrar o nosso joelho no chão, colocar a cara no pó. E não ficar batendo papo, conversando, contando histórias. Nós teríamos que entrar na igreja com reverência, aqui é a casa do Senhor onde Ele está. E com esse temor e tremor que eu entro aqui, diante do Senhor na sua frente. Não espere nada de mim, eu não tenho nada para te falar de mim mesmo. Sou pobre, pecadora, pobre, cega e nu. Não tenho nada de mim mesmo. Mas o que eu tenho que o Senhor mandou te falar hoje é vindo da parte de Deus do trono do Senhor. Abra os seus olhos, os seus ouvidos para você ouvir. Não ande, não fale. Desliga o seu celular, ligue com o Senhor. O seu celular você tem muito tempo para ele. Fale com o Senhor, não se mova. Segure as crianças. Porque Deus não pode falar com pessoas distraídas. Abra sua palavra aí. No Salmo 33, 13, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 33, 13, 14 e 15. O Salmo está no meio da Bíblia. É o livro mais fácil de achar. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo coisas escondidas, né, amados? Você pode achar que está fazendo escondido, que ninguém sabe o que você está fazendo, que pecadinho oculto, né? Mas esse salmo diz que o Senhor contempla todas as suas obras, as minhas e as suas obras. Amados, eu dei um título para esta palavra que se chama A Saída. Mas eu não vim aqui falar de dificuldades, não. Eu vim aqui para falar de um Deus que é maior do que todas as dificuldades. Daquele Deus que pode todas as coisas, que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou. Ele está aqui. Reverencie esse Deus. Cuide para que você não peque, porque Ele está de olho em todos nós. Ele não dorme nem dormita. O tempo todo Ele está com os olhos voltados para as nossas obras. E eu te pergunto, e você vai responder para você mesmo. Com que motivação você está aqui hoje? O Senhor te criou para ser um adorador. O Senhor não te criou para vir aqui, entrar na igreja, apenas colocar uma roupa bonita e cumprir um ritual. Porque senão o pastor vai te ligar para saber por que é que você não veio. Porque senão você vai ficar com a sua consciência pesada. Qual a motivação que te trouxe aqui hoje? A única motivação que nós precisamos ter para estar aqui é ser adoradores. O Senhor te chamou desde o ventre da sua mãe, desde o útero. Ele ainda te viu informe e te formou e te chamou e falou: filho, eu te quero como adorador. O Senhor não precisa de nós para coisa alguma. A única coisa que Ele requer de nós é adoração. E essa adoração não é feita de qualquer jeito. Essa adoração tem limites, ela tem
normas para nós seguirmos para ser adoradores. Nós não seremos adoradores de qualquer jeito. Falar assim, eu sou um adorador e pronto. Não é aqui subir no altar e ser um instrumentista excelente. Não é ser um cantor excelente. Não é ser um intercessor excelente. Não é ser um pregador excelente. Ser adorador é outra coisa. Ser adorador é entender a grandeza do Senhor e se prostrar diante dEle. Quando eu falo se prostrar, amados, não é só estar com o joelho no chão. É em todo tempo, em toda hora. Você está com a sua mente ligada no Senhor. Isso que é prostração, isso que é adoração. Em todo tempo você está ligado no Senhor. Porque há pessoas que são como pedra. São colocadas ali naquele lugar, deita, levanta como pedra. Não se move. Lembra de Deus talvez na hora que vai dormir ou na hora que vai se levantar apenas falando, Senhor, muito obrigado. Toma meu dia nas tuas mãos. Pronto, tchau, um abraço. Isso não é ser adorador. Ser adorador é estar ligado do Senhor mesmo no sono. Porque você tem que pedir ao Senhor para dar sonhos, para o diabo não tocar nos seus sonhos. A palavra diz que o Senhor te dá o pão enquanto Ele dorme. Então você não tem que preocupar com a sua provisão de cada dia. Porque é Ele quem provê o seu sustento. Então o que você tem que fazer é ser adorador, é a única essência. Você tem que ter uma adoração por excelência. Você tem que ter a essência da adoração, amados. Muitas vezes nós entramos apenas para fazer número na igreja. O Senhor não precisa de número. Ele não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. Ele precisa de pessoas que estão dispostas, que abrem o seu coração, a sua boca e fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, faça em mim a sua vontade. É isso que nós precisamos. Amados, eu tenho um orgulho muito grande, porque um dia eu entrei no supermercado e eu encontrei lá uma pequenininha, filha de uma irmã da igreja, de 3 anos, mais ou menos, 3 anos e pouco. E quando ela me viu no supermercado, ela gritou para a mãe dela, que estava lá na frente, mamãe, olha lá aquela mulher que fala glória a Deus e aleluia. Eu falei, Jesus, eu te louvo, porque eu tenho nome, eu sou glória a Deus e aleluia. Eu tenho uma identificação na igreja. A identificação de serva de Deus, a identificação de glória a Deus e aleluia. E eu te pergunto nessa noite, qual é a sua identificação que você tem passado para o mundo? O vizinho pode olhar e falar assim, aquela família é a família de Deus. Você não vê gritaria, você não vê briga, você não vê discórdia, você vê uma paz naquela casa. A professora pode dizer, essa minha aluna é uma serva de Deus, porque faz toda a diferença nessa sala de aula, na escola. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, se você tem um comércio, as suas lojas do lado, pode falar, essa pessoa é de Deus, ela faz toda a diferença no comércio dela. Qual é o nome que você tem para as pessoas do mundo? Ou você é aquele que a pessoa aponta e fala assim, isso aí faz de conta que é crente. Diz que é crente, faz tudo que é porcaria, que é pecado, enfia a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. E quer que eu vá para a igreja com ele. Qual que é o seu testemunho que você tem para o mundo? Para você trazer pessoas para a igreja com você. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Com que motivação você chegou aqui? Muitas vezes, amados, nós olhamos para as lutas e tentamos resolver de todas as maneiras. Nós deixamos currículo para todo lado, nós vamos no fórum tentar resolver o nosso problema, nós viajamos, nós conversamos, nós lutamos, nós saímos de porta em porta pedindo emprego, nós pedimos uma cesta básica, nós falamos, esse marido não tem jeito, essa esposa não tem jeito, esse filho não tem jeito, esse vizinho não tem jeito, esse trabalho não prospera, nada que eu faça dá certo. Eu quero te dizer, amados, quando você tentou tudo com a força do seu braço, é a hora de Deus fazer um milagre na sua vida. Quando você já esgotou todas as possibilidades, aquele que é maior que todas as coisas entra com providência na sua vida. Quando você cessou todos os seus recursos, quando você acha que não tem jeito, aquele que é o grande eu sou, ele diz, deixa que agora o negócio é comigo, deixa que agora eu faço, porque você não me procurou, você não me falou nada, mas agora você parou, agora você estacionou, agora o negócio é comigo, agora sou eu que faço, sou eu que resolvo, sou eu que entro com a providência.
porque Ele está aqui nesta noite para te falar isso, que Ele pode todas as coisas. Amados, você já viu uma placa assim? Rua sem saída, beco sem saída? Imagina que você entrasse numa rua dessa, tivesse uma pessoa sentada lá no fundo, onde não tem mais saída. Aí você chegasse lá e falasse assim, o que você está fazendo aqui? A pessoa falasse para você aqui, assim. Acontece que eu vi essa placa lá, rua sem saída, e entrei aqui. Mas como essa rua não tem saída, eu estou aqui e eu vou morrer aqui. Não tem solução, não tem saída. Amados, muitos de nós, cristãos, que dizemos, entre aspas, que conhecemos Deus, conhecemos de ouvir falar, mas não conhecemos de orar. Muitos de nós estão como essa pessoa. Sair da rua, uma placa assim, não tem mais jeito, não tem solução, o seu problema é impossível aos olhos humanos. E nós que não temos experiência com o Senhor, que não conhecemos a palavra de Deus, recebemos aquela mentira do diabo e adotamos aquilo como verdade. Nós trabalhamos na área da saúde e nos impressionamos com a simplicidade das pessoas, o desconhecimento da palavra de Deus. A pessoa chega e fala assim, a minha diabetes, a minha dor de cabeça, o meu câncer, a minha hipertensão, se é seu, tomou posse e acabou. O que Deus vai fazer em relação a isso? Se você já tomou posse daquilo como seu. Amados, doença, problema, enfermidade não é seu, é do inferno. Aquilo foi o diabo que colocou e você não pode aceitar. Você não pode estar naquela rua sem saída lá, lendo aquela placa sem saída e recebendo aquela maldição. Você vai falar para o diabo, você é um mentiroso. E o meu Deus é o Pai da verdade. Foi Ele que instituiu a verdade. E Ele diz assim, peça-me, porque se eu não tiver, eu vou frente para você. O que você me pedir, se eu não tiver, eu crio exclusivamente para você. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E quando você chegar lá, neste lugar sem saída, neste problema sem saída, retorne. Não existe rua sem saída. Não existe problema sem saída. Porque se você chegou num lugar que não tem saída, o que você vai fazer é retornar, amados. Sabe o que vai acontecer? Quando você retornar, aqui na saída, Jesus está te esperando para resolver o seu problema. Porque não existe problema sem saída. Até a morte, se houver morte, o Senhor ressuscita. Não existe problema sem saída. Basta que você retorne. Volte para Jesus, amado. Volte imediatamente. Para de conhecer o Senhor apenas de com Ele andar. Para de conhecer o Senhor. Comece a conhecer o Senhor de com Ele. Não apenas conhecer de com Ele andar, mas de conhecer com intimidade. De ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Amados, a primeira coisa, primeiro requisito para você receber as bênçãos, você tem que deixar os seus deuses. Tudo aquilo que você confia demais é seu Deus. As pessoas estão confiando demais nas coisas, no dinheiro, no carro, no trabalho, na família, no vizinho, no parente rico que pode ajudar. As pessoas estão confiando em todas as coisas, menos em Deus. Isso é muito grave. Este Deus que nós colocamos acima de todas as coisas, que são as coisas que nós confiamos demais, que passa a ser o nosso Deus, há um perigo muito grande. A palavra diz que o dinheiro é bênção, mas o amor a ele é maldição. Então, dinheiro não é maldição não, amados. Dinheiro é bênção. Ser rico é bênção, mas o amor ao dinheiro é maldição. Quando a pessoa começa a colocar o dinheiro acima de todas as coisas, aí ele se torna maldição. E há pessoas que têm pior, fazem coisas pior. Ela é o seu próprio Deus.
Ela se olha no espelho, ela se admira, ela se acha o máximo, ela quer ocupar os melhores lugares, ela quer o melhor lugar na empresa, ela passa por cima de qualquer um para ter privilégio, ela faz qualquer coisa para ter privilégio. E hoje é uma coisa tão grave, o tal de selfie, né? Que as pessoas estão se idolatrando, estão se amando, tiram fotos para todos os lados, na rua, na casa, no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, no espelho, na rua. Ontem mesmo eu saí na hora do almoço e tinha algumas pessoas, que eu vi a esquina dedicada com algumas pessoas lá, no meio da rua, se adorando. Tirar foto não é pecado não, amados. Agora, quando a pessoa começa a se adorar, sabe? Tirar e contemplar e falar, eu sou o máximo, eu sou a tal, eu sou muito bonito, eu sou a excelência. Quando a pessoa começa a se achar que é o maioral, que vai para o espelho e fala, eu sou o tal, e começa a tirar foto no espelho, e na rua, e para todo lado, e no ônibus, e na lotação, e no trabalho, e deixa até de fazer outras coisas para se adorar. Aí é um perigo muito grande. A pessoa se torna o seu próprio Deus e esquece do Deus verdadeiro. Aí, amados, não tem como Deus agir dessa maneira. A pessoa está apenas uma lata vazia descendo ladeira. Ela faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Vigia, varão. Vigia, varoa. Você é uma lata vazia descendo ladeira? Fazendo apenas barulho? Você não pode. Você é servo de Deus. Pelo menos nominalmente você é servo de Deus. Vigia. Você tem que ser uma lata descendo ladeira cheia da glória de Deus. Porque onde você passar, onde estender as suas mãos, onde você abrir a sua boca, as pessoas vão ser curadas, vão ser renovadas, vão ser restauradas. É para isso que o Senhor te chamou, não apenas para fazer barulho. Não adianta você vir aqui, levantar as mãos, adorar ao Senhor, ficar aqui sentado ou de pé levantado, cantando todos os louvores que são tocados aqui, ou estar aqui em cima como lata vazia. Vigia. Vigia, meu irmão. Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem jejuado? Você tem pago um preço pelos perdidos? Eu nunca vi ninguém pedir oração para missionários. Os missionários estão sendo torturados e mortos na Síria e no mundo todo. Eu nunca vi ninguém fazer ou pedir uma oração pelos missionários. Pelos mártires que estão sofrendo atrocidades fora do nosso país. Eu nunca vi ninguém pedir uma oração pelo nosso país que está descendo ladeira abaixo. Eu nunca vi ninguém pedir oração pelo nosso poder executivo, legislativo e judiciário. Eu nunca vi. Nós estamos voltados para o nosso umbigo, preocupados apenas com os nossos probleminhas. É para isso que o Senhor te chamou? Não foi. E eu tenho um recado para os casais. Deus me colocou isso no coração. E eu vou falar o que Deus me mandou falar aqui. Eu vou falar. Doa quem doer. Eu quero falar para vocês, casais. Cuidado com essa coisa que dentro de 4 paredes pode tudo, viu, amados? A cama do casal deve ser imaculada e limpa. Cuidado com essa coisa de que entre 4 paredes pode todas as coisas. Vigia, casais. Namorados, vigia. Cuidado com esses namoros do mundo dentro da igreja. Você está plantando e a colheita é certa. Vigia, meu irmão. Há princípios cristãos que não podem ser violados. Aquilo que você planta, a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta, certamente você vai colher. Então, vigia, meu amado. Eu quero te falar que você precisa ter arrependimento e gerar mudança. Mudança de direção. Sabe, amados, Zaqueu, quando Jesus mandou ele descer daquela árvore que iria na casa dele, quando Jesus chegou lá, ele teve uma contrição tão grande, ele teve um arrependimento tão grande, ele teve uma consciência, o Espírito Santo de Deus arrebentou ele, deu-lhe consciência de erro e de pecado, e de justiça. Por quê? Ele falou, Senhor, se eu defraudei alguém, primeiro ele falou, Senhor, eu vou restituir metade dos meus bens, que era rico, cobrador de imposto.
defraudava as pessoas. Se eu defraudo, primeiro ele falou assim, Senhor, eu vou devolver metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o grau desse homem de consciência, de erro e de pecado. E Jesus entrou na casa dele, ele mudou de direção. Nossa mente, no nosso coração, nós temos que mudar de direção. Nós temos que gerar em nós um arrependimento. Nicodemos, que era um líder, um grande líder religioso, que conhecia a letra. Mas a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Nicodemos conhecia a letra de ponta a ponta, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou com ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele falou, que história é essa? O que é isso? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Um líder religioso que conhecia a palavra. Que tão grande inocência, que tão grande ingenuidade, que despreparo. Amados, mas Jesus gerou nele, o Espírito Santo gerou nele mudança de direção, arrependimento. Sabe por quê? Lá em João 7,50 ele diz assim, porque os outros fariseus queriam matar Jesus, prender e matar, mandou os guardas vieram e falou, cadê, não prendeu o homem? Não, nós não podemos prender, porque aquele homem fala palavras que a gente não consegue, a gente fica impactado pelas palavras dele. Eles ficaram furiosos. Aí Nicodemos, naquele momento, ele mostrou o grau de mudança de direção e de arrependimento dele. Ele falou assim, vocês vão julgar um homem sem ter ouvido ele primeiro? Como que pode isso? Ele não vai fazer a sua própria defesa? Não tem ninguém que o defenda? Como a pessoa pode ser acusada e não ter o direito de defesa? Foi isso que Nicodemos falou. E aquilo foi a maior demonstração de que ele havia mudado de direção. Embora ele não pudesse se manifestar como servo de Deus, que ele cria que Jesus era o Messias, mas naquele momento ele demonstrou que ele havia mudado de direção. Amados, aquela mulher samaritana que estava na beira daquele poço, Jesus falou, me dá água. Se você soubesse quem é que te pede água, que te daria uma água que vai jorrar e que você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher, ela sofreu uma contrição, ela sofreu um impacto tão grande que ela voltou, ela largou tudo, largou a água, voltou para a aldeia e falou, venham, eu encontrei o Messias. E a palavra diz, João 4... eu não me lembro o versículo agora, está em João 4, a palavra diz que muitos se converteram por causa do testemunho daquela mulher, de mudança de direção. Amados, e nós temos um testemunho de que pessoas estão mudando por nossa causa, por causa do nosso testemunho, amados. Deus me trouxe aqui hoje para nós refletirmos. E eu quero te dizer que eu não estou te acusando de coisa nenhuma. Porque quando eu falo para você, primeiro o Senhor já tratou comigo. Amados, esta palavra é para você meditar o resto da semana, o resto do mês, o resto do ano. Não é para você esquecer, não. Para isso que o Senhor me trouxe aqui. Olha, eu quero te contar uma coisa muito séria. Presta atenção nisso que eu vou te contar agora. Se você deixar a sua carne pular, o grito da sua carne é uma permissão para você abraçar o pecado. E depois que você juntou o pecado e abraçou, amados, é muito difícil retornar. Sabe por quê? A palavra diz que o diabo, você resiste. Eu te dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Mas a tentação, o Senhor não diz para você resistir, não. A tentação é para você fugir dela e correndo. Não é para você resistir. Isso é a palavra de Deus que fala. E eu quero te contar um testemunho muito forte. Olha, amados, você precisa, para ter temor do Senhor, para agradar o Senhor, você deixar de fazer certas coisas que não agradam ao Senhor e fazer outras coisas que agradam ao Senhor. O testemunho que eu quero te contar é de um rapaz que é vizinho nosso, e que nós evangelizamos ele por 3 anos. Um jovem, casado de pouco tempo, no mundo, ele bebia desde os 12 anos de idade, ele ia para as noitadas, para as baladas e bebia. Ele se tornou aos 25 anos um alcoólatra inveterado, fadado a uma cirrose hepática, a uma morte precoce.
Esse menino, ele tomava uma caixa de cerveja todas as noites. E ele não... Aquilo para ele era uma coisa normal. O pai era adúltero, adulterou a vida toda. Ele se sentiu carente, se sentiu abandonado. E enfiou a cara nos vícios para compensar a falta de tudo, né? As desculpas que o diabo fala, não, você pode, você tem licença, você tem autorização, porque seu pai não liga, a sua mãe vive chorando pelos cantos, você não é um João ninguém, então mete a cara. E aquele menino, nós começamos a pregar para ele todos os dias, palavra, 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 arrebentava ele de tanto enfiar a palavra nele, todos os dias, sem faltar. Chegou um ponto que ele falou assim, nossa, não aguento mais, lá vem que a mulher de novo. Nossa, meu Deus, o que é isso? Que não aguento mais. Amados, eu fiz, sabe como aquela viúva que foi no juiz, e o juiz falou, eu não temo a Deus, um juiz iníquo, né? Não temo a Deus, não tenho temor de nada, mas eu vou atender essa mulher porque ela é insistente demais, não aguento mais. E ele atendeu aquela mulher. E de tanto a gente bater na mesma tecla, Deus ouviu as nossas orações. E aquele rapaz veio para Jesus, amados. Ele deu meia volta ao pecado, e ele se dobrou, e ele chorou, e ele se converteu, e ele se entregou totalmente ao Senhor. A esposa veio também para Jesus, e foi uma glória. Só que havia um pequeno detalhe. O importante é agora. Sempre, porque a loja dele é do meu lado, do nosso lado. Sempre que nós estávamos conversando na porta, irmão, passava uma mulher bonita, ele acompanhava. Passava outra, ele acompanhava. E um dia que ele foi me fervendo. Eu falei, meu filho, o que você está procurando? Você é um homem casado, já tem uma filha. Olha, o diabo vai arrebentar a sua vida. Porque você não tirou os olhos do mundo ainda. Você continua acompanhando, só falta ir atrás e falar assim, esse cachorrinho aí tem telefone? Ele ficava enlouquecido com toda mulher bonita que passava, ele acompanhava. E aquele já estava na igreja. Amados, vou te contar o que ele fez. Ele falou assim, Beth, nós vamos combinar uma coisa. Todas as vezes que nós estivermos conversando, se passar uma pessoa que me atrai, nós vamos mudar de lugar. Eu vou ficar de costas para essa pessoa. Falei, tudo bem. Então, quando nós estávamos conversando, tinha uma mulher bonita que ele via, que ia passar atrás de mim, ele falava, vamos mudar de lugar. Aí eu passava para cá, ele passava para lá. E a mulher passava atrás dele, entendeu? E ele não via. E assim ele continuou por muito tempo, até chegar num ponto que o diabo viu que ele estava disposto a obedecer, começou a levar mulheres no serviço dele, a dar de cima dele, aquelas pessoas vestidas, né? Daquele jeito que vocês sabem, né? Provocativo e tal. Aí, amados, ele fez uma aliança com o Senhor. Uma coisa que nesses meus 20 anos de ministério eu nunca vi. Irmãos, vocês não imaginam o que ele fez. Um dia ele leu aquela palavra, se o seu olho te escandaliza, arranca ele. Se o teu braço, o teu pé, melhor entrar no reino do céu, sem o braço, sem a perna, sem o olho, do que entrar perfeito, do que morrer perfeito e ir para o inferno. Sabe o que ele fez? Ele fez uma aliança com o Senhor. Falou, Senhor, o que me faz pecar, que eu não consigo tirar, o Senhor tira. Amados, foi uma coisa muito forte. Vocês não imaginam o que aconteceu. Ele fez uma aliança e deu liberdade ao Senhor para tirar a vista dele, que era o risco que ele corria de ir para o inferno por causa dos olhos. Sabe o que aconteceu, amados? Ele foi perdendo a vista pouco a pouco. Ele foi perdendo a visão, foi perdendo a visão, foi perdendo a visão. Hoje ele deve estar numa faixa de 10%, mais ou menos, um pouco menos da vista. Ele se aposentou por invalidez aos 33 anos. Ele se aposentou por invalidez, ele não enxerga. Ele não me deu liberdade de falar o nome, então não vou citar. Eu esqueci de falar isso com ele. Ele tem uma assistência no Instituto de Cegos de Uberaba. Ele caminha a cidade inteira sem precisar de bengala. E ele não se incomoda com isso. Porque ele fala, Senhor, é melhor eu morrer sem vista e ir para o céu
do que eu morrer com a minha visão 100% e ir para o inferno. Amados, que cristão é esse? Quem é esse que faz uma aliança dessa com o Senhor? Quem pode? Isso é santidade. Isso é obediência. Isso é reverência diante do Senhor. Que tremendo. Um jovem de 34 anos que doou as suas vistas para o Senhor. Ele falou: Senhor, tira, leva, porque eu não consigo. Eu não consigo, meus olhos não têm cerca, eu não consigo limitar isso. E ele não enxerga nada, amados. Ele não enxerga nada. Tem um celular, né, que ele fala, e o celular diz que é para quem ele quer. Ele não pode trabalhar, que ele não enxerga nada absolutamente. As pessoas que dão assistência a ele na clínica falaram assim, que ele teria que se ele fosse uma pessoa comum, como todos os outros que estão lá, teria que andar de bengala para todo lado. Mas ele é servo de Deus. E ele não precisou disso. Ele anda para todo lado. Amados, a coisa que mais foi difícil para ele foi quando ele foi fazer o exame, lá naqueles exames que eles fazem de perícia, e o perito recolheu a carteira de habilitação dele de moto e de carro. Nunca mais ele vai poder dirigir, nunca mais ele vai poder pilotar uma moto, amados. Um jovem de 34 anos, ele fez 34 anos terça-feira. É um filho amado do Senhor que o Senhor nos deu. Que tremendo. Pensa bem, que coisa, que testemunho forte. Não é? É muito tremendo. Amados, há pessoas que vivem como se a vida delas fosse uma casa construída por colunas de gesso, sabe? E aí quando põe a laje, tudo vem ao chão. Há pessoas que murmuram por qualquer coisa, qualquer lutazinha que vem, ela vem abaixo, ela desce, ela desmorona, ela não ora mais, ela não jejua mais, ela não vai mais na igreja, ela abandona o Senhor por qualquer lutazinha. Ela pega uma gota d'água e faz uma tempestade. Eu conheço muitas pessoas assim, que não tem nenhuma resistência espiritual, porque não quer ter, porque o Senhor, Ele dá a quem pede. Ele fala: pede-me, que se eu não tiver eu faço para você. E as pessoas muitas vezes não têm nenhuma resistência, por qualquer colunas de gesso, casa, alicerces construídos no gesso, que não tem nenhuma estrutura para aguentar uma laje, amados. E se você está num beco sem saída, eu quero te dizer que lá em 1 Reis 18, a partir do verso 41, Elias, ele havia sofrido de todas as maneiras, lutado contra os profetas de Baal, 400 profetas. Ele julgava que ele estava sozinho, apesar de não estar, não é? Ele teve uma grande batalha, porque ele havia orado, porque o rei Acabe havia pecado muito, eles pecavam e fez toda a nação pecar pela idolatria. E Deus falou com ele assim: profetiza aí que não vai chover não, hein? E Elias falou: não vai chover por 3 anos. Lá teve uma fome terrível. As pessoas estavam enlouquecidas de fome. Quando se passaram 3 anos, Deus falou para Elias assim: vai chover. Só que Elias não esperou, e nem perguntou para Deus: é hoje, amanhã, é depois, daqui 1 mês, daqui 1 ano, não. Deus falou com ele: Elias, vai chover. Sabe o que ele fez? Ele subiu para o monte, chegou lá, ele gerou a chuva. Ele sabia, Deus havia confirmado, mas ele não sabia quando. Elias gerou a chuva. Ele subiu no monte, ele se agachou, ele colocou a cabeça entre os joelhos, ele ficou numa posição de feto, de nascimento, de feto na barriga da mãe. Ali ele gerou a fé dele, com a fé ele gerou a chuva. E ele falou com o servo dele: vai lá olhar se vai chover. O servo foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sexta-feira ele falou: não tem nada lá não. Ele falou: vai mais. Ele foi, quando chegou na 7ª vez, ele voltou e falou: Elias, eu vi uma nuvenzinha, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só, amados, que não é do tamanho da mão de um homem aberta, eu creio. Sabe por quê? A sua mão fechada
é o seu coração, é do tamanho do seu coração. Isso aqui é o meu coração, o tamanho do meu coração. Isso aqui, ó, fecha sua mão, é o tamanho do seu coração. O seu coração é desse tamanho. Sabe por que Deus permitiu que o servo visse uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Porque a fé de Elias foi gerada dentro do coração de Elias. A fé dele não foi gerada no natural. Uma mulher que está grávida, ela tem uma fé natural de que o bebê vai nascer. Uma pessoa que passa num concurso, ela tem uma esperança natural de que faz uma prova, ela tem uma esperança natural de que ela vai passar. Mas Elias gerou a fé no coração. Foi por isso que quando aquela nuvem do tamanho de um homem, da mão de um homem apareceu, ele falou: corre, avisa para Acabe que vai vir grande chuva. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão direita aí. Eu profetizo sobre a vida da tua igreja, Senhor. Beco sem saída, problemas sem solução, caia por terra agora, no nome poderoso de Jesus. Hebreus 12:12 diz, eu profetizo sobre a sua vida, Hebreus 12:13. Portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Eu profetizo, Senhor, abra os olhos espirituais para que nós possamos ver a grande tempestade de bênçãos que há sobre as nossas vidas. Eu sei que há gigantes sobre as nossas vidas, mas sei que o Senhor já os derrotou por nós. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos mostre o caminho. Eu profetizo sobre a sua vida o Salmo 33:9, que diz: pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e tudo apareceu. Em nome de Jesus, se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Amados, eu queria que você que recebeu essa palavra viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu queria pedir a todos os intercessores que viessem. Eu queria pedir o Lindolfo, o meu marido. Eu queria pedir todos aqueles que têm ministério, diáconos, presbíteros, que circulassem entre os irmãos e fossem orando por eles, naquele que você sentir liberdade. E naquele que você não sentir liberdade, e aquele que quiser uma oração que ninguém orou por ele, levante a sua mão. E eu quero perguntar nesta noite a você: que ainda não teve uma experiência com Deus. Você que nunca fez uma oração falando assim: Senhor, eu te entrego a minha vida, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Você que nunca fez esta oração, pedindo para o Senhor perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, levante a sua mão que eu quero te conhecer. Você que nunca fez essa oração, levante a sua mão. Você que nunca pediu ao Senhor para escrever o seu nome no livro da vida. Lindolfo, eu gostaria que você orasse por esse rapaz aqui. Eu gostaria que o meu marido orasse por esse rapaz de branco. Irmãs da intercessão, Rosângela, ore por essa senhora aqui. Tem mais alguém, amados, que ainda não recebeu o Senhor? Aqui. Tem mais alguém, amados, que ainda não pediu o Senhor para escrever o seu nome no livro da vida? Amados, eu quero te dizer, eu queria pedir, irmão, um de vocês dois, por favor.